parte, acho que a força do André Ventura está na fragilidade da esquerda. Porque eu acho que o André Ventura é verdadeiramente incompetente. Se o André Ventura fosse o Paulo Portas, nós estávamos mal. Agora o André Ventura, eu não tenho essa percepção. Nem acho que as redes sociais, que têm muita coisa que a gente pode discutir, séria, são o principal problema. Portanto, eu acho que, aliás, a situação real do mundo do trabalho em Portugal, que eu não vou fazer aqui o cenário, porque penso que todos vocês conhecem, é de tal ordem, e a situação política de tal ordem, que eu até acho espantoso ele ter 1.300.000 votos e não ter 3 milhões, devo-vos dizer, face à política da esquerda, que eu acho que é um desastre. E vou responder diretamente o que é que eu acho. O programa da esquerda, a esquerda tem-se apresentado publicamente como a defensora da ordem. E ele como o defensor da crítica. E a esquerda apresenta-se como a defensora das conquistas de Abril e da ordem, das instituições, e ele apresenta-se como a crítica. A maioria das pessoas em Portugal não está nas conquistas de Abril, não sabe o que é as conquistas de Abril. Eu gostava de vos dizer que mais de 60% da força de trabalho em Portugal amanhã pode ser despedida e leva para casa, se ganhar o ordenado mínimo, na melhor das hipóteses, 2.500 euros. 60% da força de trabalho. Porque as leis da Troika, que a geringonça não reverteu, garantiram que as pessoas podem ser despedidas com indenizações baixíssimas. Portanto, muitas vezes eu ouço as pessoas de esquerda falar, e acho que realmente eu utilizo a mensagem do Príncipe Real, porque há muitos deputados de esquerda que vivem no Príncipe Real, porque é perto e porque é um ambiente, eu adoro ir ao Príncipe Real, é o meu café preferido, é onde eu vou comprar cremes, eu também vou, mas aquilo não é o país, como devem compreender, não é? Aliás, ali, até se neste momento vendem-se mais jornais franceses no Príncipe Real, porque aquilo é um sítio de alta especulação imobiliária, aquilo não é nada, tem umas lojas boas, de qualidade. Mas eu uso a imagem do Príncipe Real, porque eu acho que isto é não perceber. E eu agora vou diretamente àquilo que eu acho que é o desastroso programa de esquerda que deixa o André Ventura a falar por onde quer. E que a maioria dos trabalhadores, felizmente, não ouve. Eu vou repetir isto. Em Portugal há 5,5 milhões de população ativa trabalhadora e a esmagadora maioria dos trabalhadores em Portugal que trabalham não votam no André Ventura. Uma parte importantíssima, que eu não sei quantas, está na abstenção e não saiu da abstenção. E eu acho que isto merece uma reflexão profunda. Portanto, não é o país todo que vota no André Ventura. Vou dizer os temas. Imigração. Quando se fala da imigração, é evidente que nós não temos um problema de imigração. Devo-vos, aliás, dizer que as cidades ocidentais tornaram-se em cidades crioulas, tornaram-se em cidades multiétnicas. Isso é completamente irreversível. Hoje, se alguém na Alemanha se quiser lembrar de quem é que é um ariano, é incapaz. Está toda a gente casada uns com os outros. Aliás, calcula-se que neste momento, em média, 30% das pessoas ditas, agora nem sei qual é o termo, se é originais, não me lembro, nativas, peço desculpa, está tudo já absolutamente multiétnico. Portanto, é impossível dizer quem é que tem cartão. Tanto que vocês veem a situação nos Estados Unidos com o ICE. E em Portugal também já está a acontecer. Que é, o pai não pode, a mãe já pode, o filho não sabe a situação. Porquê? Porque a estrutura da força de trabalho capitalista à escala mundial, que impôs a imigração no modelo just-in-time para baixar o preço da força de trabalho, teve como contradição no outro polo que as sociedades se tornaram multiétnicas. Agora, há um problema gravíssimo. É que nós temos mais de 60% da força de trabalho precária e dos imigrantes, nós estamos a falar de cerca de 24% da força de trabalho que sequer tem direitos políticos. Muitos dos quais, aliás, nem sequer podem ir ao seu país, nem sequer têm neste momento documentos para tal. Portanto, nós, aliás, falando das democracias e da crise das democracias, nós temos 24% da força de trabalho em Portugal que não tem direitos políticos garantidos. Portanto, o que é que nós temos? Os trabalhadores organizados sentem, quando há imigrantes ou precários, não interessa, eram as mulheres e as crianças no século XIX, qualquer pessoa que não esteja organizada é uma concorrência ao trabalhador. Isso não interessa se é imigrante, se é precário, se é mulher, se é criança.
A única resposta que há a dar a isso é organizar os trabalhadores imigrantes. E eu devo dizer que a esquerda não tem tido esta política. A esquerda tem tido a política democrata, cristã, do assistencialismo, totalmente dominada pela política democrata cristã, a esquerda, do assistencialismo e dos direitos humanos, que é a política da esquerda liberal, de que é preciso força de trabalho. Aliás, não vou citar para não irritar ninguém, mas ouvi vários dirigentes de esquerda já publicamente dizer que Portugal precisa de mão de obra. Que é uma frase que normalmente é um gestor de recursos humanos, um psicopata social qualquer que diz. Primeiro, tratava as pessoas como mão de obra. As pessoas não são mão de obra, são seres humanos. Segundo, eles até pagam a segurança social. Olha que porreiro, ainda por cima pagam a nossa segurança social. Não. O que nós temos que dizer é: estas pessoas estão cá, vamos organizá-las connosco, que são iguais a nós. Para serem iguais a nós, têm que ter os mesmos direitos que nós. Então vamos lá fazer. Pegar nos dinheiros dos sindicatos, traduzir para todas as línguas possíveis os materiais, organizar reuniões clandestinas, as SICOVAS. Há uma central sindical em Itália que organizou a greve que conseguiu pelo menos o dito cessar-fogo na Palestina, a SICOVAS, que eu conheço bem, que começou a organizar os imigrantes nos bares, nos cafés, no campo, à noite. Organizavam-se clandestinamente no campo à noite. Há 8 anos, não é? Organizavam-se clandestinamente há 60 anos. Então, eu acho que quando se diz os imigrantes estão cá, o que nós temos que dizer é evidente que nós temos que organizar os imigrantes para garantir que toda a gente trabalha, o trabalho que existe é dividido por todos, há a redução do horário de trabalho que ninguém já aguenta, está toda a gente a cair para o lado pelas horas de trabalho que trabalha. Esse é o segundo programa, é o assistencialismo. Por isso é que eu digo que é uma esquerda democrática. Aliás, devo-vos dizer que nenhum programa de esquerda hoje se assemelha sequer aos programas sociais-democratas da década de 70. São programas que fazem lembrar a Rerum Novarum do século XIX, que é subsídios. As pessoas não têm nada a viver de subsídios. As pessoas têm que viver do seu emprego. E não é de horas extra, do prémio, do subsídio noturno, de utilidades não sei do quê, da bababá. Não. Nós temos que garantir... mas as empresas vão à falência. É verdade. É verdade. Eu agora quero chegar aqui a um dos pontos que eu acho que nós temos que enfrentar, porque para percebermos, nós temos que pensar uma estratégia para sair daqui. Não sou eu que vou pensá-la sozinha, como é evidentemente. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer: a burguesia portuguesa morreu. A burguesia portuguesa só vive esmifrando os trabalhadores a níveis que hoje nem na China. Nem na China. Porque só vai à falência. Eu ontem fui ao Porto, onde tivemos reuniões com comissões de trabalhadores, sindicatos, e uma senhora que tem uma padaria conversou comigo e dizia: mas o que é que eu faço? Os meus 7 trabalhadores estão sempre a despedir-se, não trabalham, não aparecem. Eu disse: eles ganham o quê? O ordenado mínimo. Eu também fugia, então. Mas eu não posso. Se eu aumento o salário, tenho que aumentar o preço do pão e vais à falência. Eu sim, é isso que vai acontecer. Então o que é que eu faço? Chama-se capitalismo. Fazer. Eu acho que é possível ter um programa de esquerda em relação a isto. Primeiro tem que ser um programa de esquerda que defende os pequenos empresários e as empresas familiares. E é um programa de esquerda que não pode ser complacente com os chamados grandes empresários e médios. Nós vamos ter que fazer escolhas. Não vai haver nenhuma saída para os pequenos empresários neste país, nem para os salários dos trabalhadores, enquanto as grandes empresas não forem nacionalizadas e expropriadas. Isso eu posso-vos garantir. A pagar os preços das eletricidades que se paga. A renda, seja das fábricas, seja das casas. Neste momento, até podem pagar 1000 euros a um trabalhador. Isso não lhe dá nem para pagar a renda, porque nós estamos com a especulação imobiliária a pagar aos fundos imobiliários, que são bancos e que são fundos de pensões. A energia, as comunicações, os transportes, mais, evidentemente, as grandes fábricas. É aqui que está tudo. A EDP paga 3,tal% para a Segurança Social. O subcontratado da EDP, que era um eletricista da EDP há 20 anos, e agora é um empresário, paga 27%. Os motoristas de matérias perigosas, que eu conheço bem e que apoiei a greve deles, eram trabalhadores da Simpor, eram trabalhadores da Galp. Depois passaram a ser trabalhadores de si próprios. É ele, é o primo, o tio, e andam ali e nem dinheiro têm para mudar os pneus do carro. Então, eu acho que nós precisamos ter um programa para os pequenos proprietários que, eu tenho ideias sobre isto, não vos vou massacrar agora, mas implica, por exemplo,
linhas de crédito muito baratas, acabar com estas taxas e taxinhas, este inferno burocrático que é só carga fiscal. Ninguém consegue sequer montar uma associação neste país sem pagar centenas de euros, uma associação sem fins lucrativos. Não é? Aliás, o Estado até vê os sindicatos. O Estado mete-se nos estatutos dos sindicatos. O sindicato é uma coisa nossa. O que é que o Estado tem a ver com os estatutos? O Estado vai ter uma coisa chamada ADGERT. É outra dessas entidades. É como a autoridade tributária. Que é para pagar a dívida pública. Esse é outro centro, evidentemente. Enquanto nós estivermos a pagar esta dívida pública, a senhora da padaria vai continuar a pagar 700 euros aos seus trabalhadores. Porque a dívida pública está a rolar capital. E está a rolar capital internacional. Portanto, a burguesia portuguesa neste momento é isto. É fundos imobiliários, ou seja, não é portuguesa. A rigor, nós estamos a falar de um mecanismo de empréstimos financeiros. Há alguma burguesia na pasta de papel, aqui no Norte, algumas coisas médias. Muitas delas, devo dizer, que nem sequer é portuguesa tout court. Nós estamos, porque não é possível hoje em dia, com a estrutura do capitalismo internacional, tal coisa. Por exemplo, no dia que a indústria alemã for à falência, o que é que vai acontecer a estas fábricas todas de moldes, de têxteis, de plásticos, de tudo isto? E olhem que na Alemanha já se está a produzir tanques na Volkswagen de Osnabrück. Porque nós também já estamos com 5% do orçamento para a guerra, ou seja, para comprar material de guerra alemão para ir matar... seja quem for que precise de ser morto para fazer rentabilizar os acionistas da Volkswagen ou outros quaisquer. E, portanto, se nós não... E os subsídios... Eu acho que a resposta ao Chega tem que ser: ninguém deve viver de subsídios. As crianças, os idosos e as pessoas com deficiência devem viver de rendimentos máximos, não é de rendimentos mínimos. Nós temos que ter uma estrutura de apoio social que não é subcontratada, IPSS, não. Nós temos que ter uma estrutura de apoio social pública. Também não é o cuidador informal, o desastre da esquerda. O cuidador informal é uma mãe com uma mãe com Alzheimer, com um filho deficiente, 14 horas em casa. Nós precisamos é de um sistema público robusto de socialização dos cuidados e cuidados de saúde. É parar de chamar aquilo cuidados sociais. Uma pessoa com Alzheimer precisa de um enfermeiro. Uma pessoa com paralisia cerebral precisa de um psicólogo, disto, daquilo, daquilo outro. Portanto, nós precisamos... E depois precisamos dizer assim, é verdade, ninguém deve viver de subsídios. Então vamos lá, suspender o pagamento da dívida pública, expropriar a energia e fazer com que toda a gente tenha um emprego público decente e não haja ninguém a viver de subsídios. E confrontar o Chega com isto. Agora, se a resposta é, ai não, os subsídios... Eu devo-vos dizer uma coisa, para mim não é surpresa nenhuma, eu dei aulas em bairros sociais, as pessoas que recebem subsídios não gostam de quem recebe subsídios. Porque é indigno receber subsídios. Não é só porque eles são do Chega, ignorantes ou não sei, isso é uma ideia falsa. Viver do trabalho é o mínimo de dignidade que as pessoas podem ter na vida. Sendo que são essas transferências sociais que permitem que os níveis de pobreza em Portugal não disparem para níveis próximos. Sim, mas isso é indigno, reparem. E num país que tem cerca de 10% dos seus trabalhadores pobres. Mas isso é completamente indigno. Quer dizer, as pessoas trabalham e depois ainda têm que ir, e reparem bem, se vocês forem falar com as pessoas dos bairros sociais, onde se vota massivamente no Chega, nas periferias de Lisboa, as pessoas passam por situações humilhantes, que é, vão ao hospital e tem lá a senhora do guichê, que também já está meio surda, é um cagaçal enorme, e diz: o senhor está isento. Que é para ele berrar: sim, sou pobre, estou isento. As professoras nas salas de aula, eu já assisti a isto. Quem é que aqui tem SAS? Não sei, agora não é SAS, é outra coisa qualquer, que é para a criança levantar o dedo e dizer: sou eu o pobrezinho que não vai. Isto é tudo indigno, porque nós... Sem ter literacia financeira. Agora tem literacia financeira. Porque nós, em vez de termos um Estado social universal, eu vou dizer, eu acho sinceramente que a esquerda deixou de ser a defensora do Estado Social Universal, que é direitos para todos, que não têm que provar que são pobres para coisa nenhuma, e passámos a ter um Estado assistencial, em que nós temos quase metade dos trabalhadores em Portugal dependente de algum tipo de subsídio, e depois têm que mendigar à Câmara não sei o que, social da eletricidade, a taxa social, não é? As pessoas andam sempre a mendigar ao Estado aquilo que era um direito seu, que não tem nada que mendigar. Então, eu acho que estas políticas todas eram relativamente, podia falar sobre outras, etc., mas eu parece-me que estas políticas eram fáceis de
de defender e tirar a cama ao Chega, mas nós do outro lado temos uma esquerda que aparece como uma zona defensiva, não é ousada, deixamos a ousadia para a extrema-direita, deixamos a crítica à ordem à extrema-direita. Quando ele diz assim, isto está tudo podre, tudo a cair, desculpem lá, eu também acho que isto está tudo podre, tudo a cair. O que eu não quero é o mesmo programa que eu para isto que está tudo podre. Agora eu não vou dizer, não, isto está tudo bem. Vamos lá salvar a escola pública. Eu sou professora e defensora da escola pública. Não é desta escola pública. Isto eu não quero salvar. Eu conheço isto. Nem ninguém, já nem alunos, nem professores. As pessoas vêm para aqui infelizes e saem daqui ainda mais infelizes. Nós precisamos de reformular completamente a escola pública para transformar outra vez num sítio maravilhoso e não num armazém onde estão as crianças despejadas. O Serviço Nacional de Saúde. Mas o Serviço Nacional de Saúde ainda é a coisa que nós temos. O Serviço Nacional de Saúde está morto, não sei se vocês se aperceberam. Portanto, se nós temos que dizer às pessoas, quando as pessoas dizem que está tudo mal, nós não podemos aparecer a dizer está tudo bem, vocês querem a destruir. Nós temos que dizer, é verdade, está mal. As instituições estão mal. É indigno alguém ir a um hospital e estar 22 horas à espera. É inadmissível. Então, vamos lá tomar decisões sobre o que é que nós queremos em relação a isto. Eu acho que a esquerda tem que parar de aparecer como aquela que anda a remendar coisas que estão a ruir à nossa frente. Até porque eu devo dizer uma coisa. Se vocês ainda tiverem um emprego relativamente seguro, uma certa idade, uma casa no campo, uma família minimamente estruturada, e disserem, não, a escola pública ainda funciona, e depois há montes de gente a dizer isto, tem os filhos no colégio moderno, e está ótimo, está ótimo. Está ótimo. Eu não sou defensora dos colégios privados, longe de mim, muito menos da saúde privada. Eu tenho medo de entrar em qualquer hospital privado. Agora, não me venham dizer que nós não podemos olhar para as pessoas a partir da nossa realidade e não perceber que a maioria das pessoas, quando ele diz isto está tudo mal, está tudo a cair de podre, isso é a realidade que a maioria das pessoas vivem no seu dia-a-dia sem terem alternativa. E, portanto, nós temos que passar nós a ser os defensores da crítica face à ordem, com um programa que não é um programa de violência contra os imigrantes, é um programa de organização sindical dos imigrantes, com um programa que não é de uns remendos para o Serviço Nacional de Saúde, em que os sindicatos depois fazem umas negociações pomposas e tal, que aquilo acaba tudo, consegue-se mais umas horas extraordinárias para aqui, e depois aquilo é tudo apresentado como uma vitória extraordinária, como aconteceu agora com os professores. Os professores acabou de ser aprovada, em agosto, uma lei que transforma os professores em funcionários privados, contratados privados, e ninguém, portanto, eu acho que nós temos que aparecer, não deixá-lo a ele ser o crítico. Até porque ele não é o crítico, ele não tem rigorosa... Perguntar qual é a solução. Mas qual é a sua solução para o Serviço Nacional de Saúde? Em vez de dizer, nós temos que salvar o serviço... Eu dizia logo, tem toda a razão. É uma porcaria. Agora, qual é a sua proposta e a minha? Vamos discuti-la em cima da mesa. Eu vou-vos dizer qual é a proposta dele. Está no primeiro programa do Chega. Está no primeiro programa do Chega. É subcontratar todo o Serviço Nacional de Saúde com cheques de saúde. É essa a proposta do programa do Chega. Eu acho que é isso que nós temos que discutir. Eu, antes de avançarmos na discussão, queria só chamar aqui o Carlos Mesquita à conversa.